O excesso não é o sucesso. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o processo de transição que eu fiz nas minhas medicações em 2 anos de tratamento hormonal. Chega aí. Davina, Sky. Hey ladies, hey everybody, I am Davina Willa, sejam bem-vindos. E vocês que já são minhas amiguinhas, muito obrigada por vocês continuarem aqui, que me seguem lá nas redes sociais. E se você é nova por aqui, por favor, inscreva-se e deixa seu like. Porque lembrando para todo mundo, mais uma vez, esse é um canal solidário, seu like aqui, ele ajuda a dar um prato de comida para alguém que não tem o que comer, então não te custa nada, é só um like e ajude a ajudar, por favor. No terceiro vídeo, continuação dos vídeos que eu estou falando sobre meus exames atuais. No primeiro vídeo eu falei sobre meu exame atual de testosterona, exatamente feito há pouco tempo, em análise, eu mostrando pra vocês, comprovando como é que tá minha testosterona livre. E o segundo vídeo eu mostrei como é que tá meu estradiol em 2 anos de tratamento hormonal. E aí, são várias perguntas relacionadas a isso, e muitas são, Davina, como você então toma seus hormônios, como você tem tomado, que modificação você fez, se você fez alguma modificação ou não. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês e falar pra vocês qual é o processo de transição que eu fiz com as minhas medicações em 2 anos de tratamento. Come here, honey. 2 anos de tratamento hormonal, 2 anos e 1 mês. Exatamente, estou muito feliz, muito obrigada para quem me acompanha desde o início. Um acompanhamento clínico geral, do endócrino. E essa caminhada eu mudei de um para outro lá, porque eu debati em relação às informações que eu tinha. Eu me preocupei muito em não pegar nenhuma informação com nenhuma menina transgênero que já usava, porque lá na minha adolescência, isso depois eu vou contar no meu diário, na época eu conheci uma mulher transgênero, ela morava na época em Porto Alegre, e eu conversava com ela a partir do bate-papo da UOL, onde eu conheci na época. E aí tinha um Messenger, eu não sei se vocês lembram. Eu era ali menininha, 14, 15 anos. Fazia tudo isso escondido dos meus pais em casa, no computador na sala. Era um computador para todo mundo usar em casa. E geralmente de madrugada eu falava com ela. Na época eu me lembro que ela mandou eu tomar 1 Perlutan por semana. E aquilo ali me chocou muito na época, porque eu, com 14 anos, eu fui na cabeça dela. E eu fiz isso escondido dos meus pais. Só que isso meus pais nunca souberam, minha família nunca soube na época, mas aconteceu um grande problema. Eu fiz esse tratamento com meus 14 anos, tomei 1 Perlutan durante uma semana, durante 1 mês eu tomei 1 Perlutan por semana, ou seja, 4 injeções de Perlutan por mês. E no final da uma semana, um belo dia, eu já fazia esporte, eu fazia handball, eu também ia pra academia na época, eu fazia handball e eu também fazia teatro na época. E aí o teatro eu ia de bicicleta, e depois de bicicleta eu ia pra lá fazer o coisa do handball. Aí teve um belo dia que eu fui, né, atravessando ali uma pracinha pra chegar no curso de teatro. Eu senti uma dor muito forte nas minhas pernas, uma dor muito forte. Aí eu parei de bicicleta, sentei no banquinho, nunca me esqueço, era umas 6h30, 7 horas da tarde, na minha cidade na época. E aí uma moça chegou e perguntou se eu tava assistindo bem, e eu não contei nem pra ela também naquele momento, só falei que eu tava sentindo um pouco de cãibra. Gente, era uma queimação, uma ardência ali nas minhas pernas, era uma coisa horrível. E aí eu jamais passei na minha cabeça que aquilo poderia ser até o início de trombose, algumas coisas. Mas ali naquele momento eu decidi não tomar mais, porque minha intuição naquele momento me ligou à medicação que eu tava tomando. E também naquele 1 mês, já relatando, gente, eu tava assim, me sentindo muito inchada, meu peitinho empurrando aqui, eu sentindo dores abdominais. E enfim, graças a Deus ali, com 1 mês só, mas na 4ª injeção eu parei. E na época era até difícil, porque pra tomar essa injeção eu tinha que pagar um cara que trabalhava na farmácia pra aplicar em mim, e ele me cobrava na época uns R$30, que era muita grana na época da adolescência. E aquilo ali era um dinheiro que meu pai me dava pra eu levar pra escola, pra lanchar tudo, e eu guardava o dinheiro durante a semana toda pra poder pagar um negócio desse. Olha que loucura, né? Porque esse cara que me aplicava Esse cara que me aplicava, ele me cobrava isso, porque ele sabia que, né, que era uma coisa meio que clandestina. E ainda ele aplicava com muita força, gente. Quando ele ia fazer a aplicação de Perlutan, era um vlap. Enfim, pulando essa parte aí. E aí, com meus 27 anos, eu decidi virar uma mulher transgênero, tá? Um homem musculoso, tal, etc, que vocês já acompanharam. E pra quem não sabe, podem voltar aos outros vídeos. Nessa história toda, um ano antes de eu iniciar minha transição, eu comecei meus estudos sobre tudo. Aí eu pegava, traduzia documento, aí eu via relatos de pessoas, eu via vários outros fatores aí bacana em relação a milhões de informação, e o que valia a pena e o que não valia. E cada vez que eu estudava, gente, quanto mais eu estudava, eu ficava, tô chocada, como ninguém sabe disso, ninguém explana, né? Ninguém explica, ninguém coloca isso pra fora. E aí resolvi começar minha transição com base nos meus filosofia de vida na vida, né? Então, é isso daí. Quando eu iniciei minha transição, só pra falar, deixa eu esclarecer pra vocês, então, eu iniciei com um bloqueador, tomei ele durante 2 meses, na verdade era pra tomar durante 3, eu tomei durante 2, então eu tomei com um acetato de proterona.
Eu nunca me esqueço desse documento e eu deixo já muito claro para vocês. É um documento de uma universidade, uma pessoa falando, e no final ela colocava assim: uma pessoa que toma mais de 50 miligramas de acetato-proterona por dia, ela está no caminho para o suicídio. Isso é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Então, eu sempre trouxe isso pra mim. Eu tomo no máximo 50 miligramas, mesmo que na época eu tinha 800 dl de testosterona. Mas, gente, uma coisa que a gente precisa saber em relação ao tratamento hormonal? Tempo ao tempo. Você precisa dar tempo, você precisa de tempo. Lembre-se, você desenvolve, você cresce aí, você demora 14, 15, 16, 17 anos, e as meninas querem 2 meses se tornarem uma coisa para outra, ou etc e tal. Gente, as coisas não funcionam assim. Se você tem tempo e juízo, as coisas vão ser lineares e você vai ter resultado. É o que eu tô mostrando agora para vocês depois de 2 anos de tratamento. E venho até comparando meus exames antigos, tá? Então comecei com 50 miligramas durante 2 meses. Tomei 50 miligramas durante 2 meses, certinho todos os dias, tá? Quando chegou no meu 2º mês, eu senti já a baixa de libido, já senti tudo assim muito baixo. E aí eu não esperei o 3º mês, por quê? Porque quem sabe da minha história já sabe que eu no primeiro dia que coloquei o bloqueador na boca, já me senti transgênero, né? Se fosse outro caso, acho que eu deveria ter, eu até esperaria um pouco. Tá? Mas a gente não pode voltar ao passado e tá bom. A vida foi desse jeito, foi cruel, foi maravilhosa, enfim, foi desse jeito. No primeiro dia que eu botei o bloqueador na boca, eu já me sentia mulher. E aí eu já saí, já troquei de roupa, já vim de guarda-roupa, já fiz a porra toda e botei uma coisa na minha cabeça: só volta atrás se for a morte. Era realmente isso. Nessa história toda, depois do 2º mês, aí quando foi pra entrar pro 3º, ao invés de eu mais um mês de bloqueador, eu já tomei o bloqueador e o estradiol junto. Mas aí o estradiol já entrou agindo bacana, tá? Comecei justamente o meu estradiol com valerato de estradiol. Gente, uma outra coisa, nunca se esqueçam: parem de glorificar nomes de remédio, que aí você só tá dando dinheiro pra indústria, tá? Princípio ativo é uma coisa, o nome do remédio é outra. Eu tomo o valerato de estradiol, tem vários remédios. Tem 17B estradiol, tem vários. Etinil estradiol, tem vários. Veja o princípio ativo. Tá? Muitas vezes, como você quer economizar, é só você procurar o mesmo princípio ativo em remédios que estão mais baratos. Acabou. Mas aí eu tomo o mesmo hormônio desde o início da minha transição, nunca mudei de hormônio, nunca conjuguei ele com outro, só ele e meu bloqueador, tá? Então eu iniciei minha transição com 4 miligramas, ou seja, eu tomava de 12 em 12 horas uma pílulazinha que tinha 2 miligramas ali, e eu tomava de manhã no horário certinho, colocava o despertador, e no horário à tarde. Eu fiz esse tratamento rigoroso, claro, falhei uma vez ou outra, mas eu fiz esse tratamento rigoroso durante 1 ano da minha vida. Claro que só a partir do 6º mês que eu fui começar a realmente ver os resultados de fato, começar assim: cabelo bombar, pele ficar mais sedosa, né? Não sei, as coisas vão mudar, a unha vai bombando, é diferente. Aí você começa a sentir a gordurinha caminhar no seu corpo, as coisas vão acontecendo. Do mês até 1 ano, eu comecei assim, ver uma melhora muito rápido, uma ação muito rápida. Porque ali eu acho que a testosterona já estava baixa, e aí eu já tinha feito, ali já estava o estradiol agindo. Mas aí lá pro 10º mês, como eu disse nos vídeos anteriores, eu fiz o exame. Minha testosterona ali que estava começando a baixar. Ou seja, em quase 10 meses, 8, 10 meses de tratamento é que minha testosterona estava começando a baixar. Mas nessa questão toda, meu estradiol já estava alto, ele já estava ficando bem altinho aí. Então, era a ação que eu estava tendo. Quando cheguei a 1 ano de transição, tá? Até porque eu enfrentei alguns problemas lá fora, que eu já tinha ido, eu já estava morando lá fora, e eu queria racionalizar o meu medicamento, porque o medicamento que o médico estava me dando lá fora não era compatível com o medicamento que eu estava tomando, e eu não queria fazer essa mudança. Então, eu fiz uns cálculos lá, pensando, ó, vou no Brasil daqui 4, 5 meses, que eu ia vir botar meu silicone, etc e tal, e eu racionalizei. A partir de 1 ano, eu diminuí de 50 miligramas de acetato-proterona e passei a tomar 25 miligramas. No meu bloqueador. E no meu estradiol de 4 miligramas, eu passei a tomar 3 miligramas. Tá? E como eu fazia isso no meu estradiol, eu pegava aquela bolinha, eu tinha tipo uma tesourinha e cortava ela no meio. Da mesma forma que meu bloqueador, eu pegava a bolinha lá e torava no meio e consumia os dois pela metade. Então eu consumia uma bolinha, uma draja, não era uma bolinha do meu estradiol, mais uma metade. Então, pra mim, ali dava 3 miligramas por dia na proporção. E no dia seguinte eu já pegava outra metade, mais um, e assim foi cabendo direitinho. Mas cheguei no Brasil, fiz meus exames da prótese, tudo direitinho, tal. Quando eu fui embora no ano passado, depois da minha prótese aí, quando eu fui embora, que eu levei já os meus medicamentos aí pra 1 ano e meio, tá? Inclusive, eu até depois quero falar dessas diferenças aí lá da Europa pra cá, porque não é a mesma coisa, muita diferença em relação ao tratamento hormonal lá. As meninas acham que é a mesma coisa, nunca vai ser.
no fundo, a gente tem uma acessibilidade muito boa lá em qualidade de vida, de respeito de tudo, mas quando entra na parte da medicina, de tratamento hormonal, eles nos bloqueiam de todas as formas. Você não consegue comprar nenhum anticoncepcional na farmácia sem receita. Não tem uma variedade muito grande de anticoncepcionais, ou de repositor hormonais, ou de hormônios em geral, não tem, tá? Os médicos são completamente arredio. Eu passei por uns 3 a 4 para encontrar uma mulher que, graças a Deus, para poder ela ser mais ou menos em relação acessível à minha estrutura. E isso é de modo geral na Europa, no Reino Unido e na Ásia de forma normal. Então assim, hoje eu prefiro levar os meus hormônios, mas eu também tenho que burlar, porque se a polícia pega aquele monte de medicamento, ela arranca tudo de você e não pode. Então eu faço de um jeito diferente para levar. E aí depois eu posso, se vocês tiverem interesse, eu posso até falar um vídeo em relação sobre isso. Então só a dica que eu já daria pra vocês é o seguinte: vai pra Europa, se prepara em relação a hormônios, tudo essas coisas, porque realmente você acaba não conseguindo comprar lá. É isso. Aí quando eu fui embora, então, um ano passado, após o meu peito, eu já fui tomando menos. Então desde lá até esse ano, então desde 2019, de outubro de 2019, até agora junho de 2020, eu venho tomando apenas 2 miligramas de estradiol. Então eu tomo 25 miligramas de acetato-proterona, mais 2 miligramas de estradiol, porque é aquela coisa, gente. Chega um momento do seu corpo, ele chega num nível, num equilíbrio. Então não adianta você ficar forçando a vida inteira seu organismo. Mínimo, e isso mantém o equilíbrio. Já é o segundo exame que eu faço, como eu mostrei nos vídeos anteriores, e ele se mantém numa base linear, não cresce mais e nem baixa mais, e chega no meu equilíbrio corporal. Se você pegar uma mulher e pegar a outra, elas vão ter hormônios e tabelas diferentes, por isso que existe uma tabela, não é um número fixo, é de 1 a 1. Então o que eu quero mostrar pra vocês com esse vídeo é que eu fiz transições, sim, de medicamentos, nunca mudei de medicamento, nem de bloqueador, nem de estradiol, mas eu aumentei, é como se eu tivesse começado nessa pirâmide, e os anos foram passando, eu fui diminuindo o consumo, e isso também tem benefícios para minha saúde a longo prazo. Em compensação, tem gente que começa aqui e vai, ó, aumentando. E começa um e mistura 2 hormônios, mistura 3 hormônios, aí porque uma falou que isso dá peito ou dá bunda, outro porque não sei o que. Gente, sem loucura, dê tempo ao tempo, seu organismo vai absorver e as coisas vão se resolver. Então é muito importante que vocês entendam que a ação do medicamento precisa de tempo para se equilibrar. Tanto que agora, por exemplo, a próxima mudança que eu vou fazer, que em breve eu pretendo mostrar pra vocês, mas o que eu vou fazer agora, já estou começando. Eu não compro mais o remédio de 50mg de acetato-proterona, eu só compro de 25mg e eu vou tomar metade dos 25. Ou seja, vai ficar 12,5 aí por dia. Por quê? Porque minha testosterona livre, a biodisponível, é muito baixa, conforme eu mostrei nos vídeos anteriores. Se você tem dúvida, vai lá no vídeo anterior, que eu tô falando sobre meus exames atuais de testosterona. E tá muito baixa, e isso tá afetando um pouco a minha saúde emocional, a minha saúde energética, a minha vontade de gana de vida, de fazer. O sono tá pegando, a baixa estima também, aquela vontade de só dormir, só não fazer nada da vida, aquela coisa introspectiva, sem muita energia, e nem malha, e nem corre, nem faz nada, e só come, e engorda, e incha, não emagrece. Então, muitas vezes também tem que tomar muito cuidado quando o seu emocional está interligado ao medicamento, e muitas não sabem. Então muitas meninas sofrem de depressão, ansiedade e outros problemas emocionais porque não estão de acordo aí. Os medicamentos estão afetando porque o nível está muito baixo ou muito alto dentro da sua estrutura genética, porque a gente tem que ter um equilíbrio. Então esse vídeo é praticamente para declarar para vocês e mostrar que ao longo dos anos eu tomei um nível considerado regular durante um ano, e depois de um ano eu só venho baixando e mantendo o meu corpo em equilíbrio, e o corpo tá se mantendo em equilíbrio. Então assim, hoje, o que eu quero pra minha vida? Eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter energia, eu quero ter vontade de viver, eu quero gozar, eu quero brincar, eu quero rir, eu quero estar feliz, e eu quero que meus hormônios, meu corpo, ele sintetize isso de uma forma mais coerente. Nem sem nenhuma testosterona, não só cheia de estradiol, não. Eu quero ter um equilíbrio, então hoje eu vou tomar só 12,5 aí de acetato-proterona para manter um equilíbrio, para minha testosterona biodisponível aumentar um pouquinho, para que eu tenha um pouquinho mais de energia, um pouco de vontade, porque a testosterona é vida, de qualquer forma é vida, ela que te dá massa muscular magra, ela que te dá força, ela que te dá vontade de viver, essa gana, essa energia. E meu estradiol eu vou continuar em 2mg só para manter, para ter essa pele sedosa, para ter unha firme, cabelo crescendo, e continuar desenvolvendo gordurinha da mama, do quadril, e vamos embora, gente. É isso daí. Então, já deixo um recado pra vocês, o excesso não é o sucesso. O que é o sucesso é o tempo e ter o hormônio
corretamente todos os dias dentro de um equilíbrio e no tempo correto. E se você der tempo ao tempo, ele vai agir no seu corpo, dependendo da sua genética. Se dá peito e bunda, isso vai depender da sua genética, não diminui pé, não diminui ombro. E claro, dentro dessa estrutura, mesmo que seja mais indicado você começar seu tratamento normal enquanto novinha, né? Quanto mais nova, melhor, porque você retarda o desenvolvimento da testosterona no seu corpo. Mas também a vida para quem quer começar tarde e precisou estudar, trabalhar, construir paredes para se sentir mais segura e se sentir mais livre. Então a vida assim para depois dos 25, 27, 30, 40, 50 não tem idade para se encontrar. O importante é você colocar o que você tem de dentro para fora, externar isso, mostrar para as pessoas qual o seu papel nessa sociedade, qual a sua evolução e assim, seguindo, você vai sobreviver e você vai enfrentar esse mundo aí que não é feito só de hormônio, tá? Então, beijo de luz pra você. Além dos hormônios, tem muita vida aqui fora. Então, enquanto tem muita gente só tá pensando em hormônio, hormônio e ficar linda, maravilhosa, mega gostosona, você tá perdendo uma vida. E nesses 2 anos eu posso dizer pra vocês que o hormônio não foi nada do que eu conquistei. O que eu conquistei mesmo nessa vida foi uma vida que nesses 2 anos que eu vivi pra 30, né? Viajei muito, tenho passeado, tenho viajado, tenho me descoberto, tenho visto que menos é mais, que mais é menos. E tudo, conhecendo meu corpo, meu rosto, minha pele, meu cabelo, tá? Beijo de luz, manda mensagem aí, nessa casinha aí. Então, se você ainda não viu, volta lá pra ver os exames de testosterona e de estradiol atual. Beijo de luz.